No vídeo de hoje eu vou estar contando um pouco de uma experiência pessoal que eu passei há uns 2, 3 anos atrás, que foi um momento que eu estava extremamente ansiosa. Então, hoje eu quero contar um pouco sobre como que foi isso, mas acima dessa experiência em si, eu quero mostrar também o que o Senhor Jesus fez na minha vida, como que ele completamente transformou essa situação e fez com que aquilo que era uma situação horrível, de tremenda ansiedade, se tornasse o caminho para que eu pudesse entender de forma mais profunda quem é Jesus. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas, e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que geralmente acontece, né? Porque vai ser a primeira vez que eu vou estar contando um pouco sobre experiências pessoais que eu passei. Mas eu realmente espero que isso possa ser algo que vá te inspirar, porque se às vezes você já passou por algo assim, para você saber que você não estava sozinha, se você está passando por algo assim, para você saber que existe um meio para você conseguir sair disso e que o Senhor Deus, com tudo que a gente passa, ele nos dá uma saída. E também, se às vezes você vier a passar por alguma coisa assim no futuro, que você saiba aonde se agarrar. Então, eu vou contar um pouco sobre essa experiência, mas antes, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma das novidades e sempre receber as notificações quando sair vídeo novo, porque aqui a gente fala sobre assuntos de vida cristã e também outros assuntos que nós como mulheres devemos estar nos aprofundando para a gente poder florescer em meio ao mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, você é extremamente bem-vinda. Então agora entrando um pouco na história propriamente dita, né, contando um pouco sobre o que aconteceu. Então eu já contei, acho que em outras vezes que eu nasci em um lar cristão, mas quando eu tava por volta dos meus 11, 12 anos foi que eu realmente me converti, que o Senhor, ele trouxe aqui pra casa, que meu pai colocou um filme pra gente assistir em família, e depois que eu assisti aquele filme eu realmente entendi que eu precisava ter um encontro pessoal com Cristo para estar com Cristo, que não era simplesmente o fato de que eu nasci na igreja, que por causa disso eu tinha passagem livre pro céu, ou porque eu era uma criança que eu podia ir pro céu. Então o Senhor, ele usou aquele filme pra me mostrar isso, que eu precisava ter um relacionamento próprio com Jesus, e naquele mesmo dia eu orei, e aquele é o momento que eu lembro que foi o momento da minha conversão. Mas aí chegou o segundo ano do ensino médio. E nesse meio eu já tava tendo algumas ansiedades assim, de muitas vezes ter medo da morte e às vezes ir dormir, às vezes pensar assim, será que é amanhã que eu vou morrer ou no dia seguinte? Ou se às vezes eu tinha uma coisa que eu queria fazer no fim de semana, eu pensava, bom, se é uma coisa que eu quero fazer, então Deus não vai deixar eu ter essa experiência, então eu vou morrer antes. Várias coisas assim estranhas que também, se você for parar pra pensar, não existe fundamento bíblico nenhum. Então eu comecei a ter esse tipo de sentimento e aí no segundo ano eu comecei a fazer cursinho. E se você já estudou para vestibular ou se você está estudando para vestibular, você sabe que o conteúdo não é nem um pouco cristão e que, pelo contrário, são coisas que são realmente danosas à sua fé. E o que acontece é que a primeira vez que você escuta tudo aquilo, você fala assim, ah, ok, isso é estranho, ninguém deve acreditar nisso, mas é uma etapa que a gente tem que passar. Mas acontece que tem a aula seguinte, e a outra, e a outra, e acontece que da primeira vez aquilo dali você acha estranho, mas com o tempo você vai se acostumando, e esse é um grande problema. E o que aconteceu comigo foi que, de forma bem especial, eu comecei a duvidar de algumas coisas da Bíblia, no sentido de que, muitas vezes, como tinha uma influência muito grande do feminismo em todas as aulas, então às vezes eu pensava que, bom, submissão não é submissão, os papéis da Bíblia para a mulher não necessariamente são esses, às vezes tem alguma coisa para negociar, às vezes eu tentava reinterpretar algumas coisas que estavam extremamente claras, mas que até nesse período foi interessante, falando mais específico sobre isso, porque nesse mesmo ano eu tive um professor que ele deixou a gente fazer um trabalho sobre qualquer assunto. E eu resolvi falar sobre o movimento feminista e com isso eu tive que estudar mais a fundo e foi um momento que foi muito importante para mim, para eu conseguir reiterar na minha mente o que era aquilo que eu acreditava. Então foi muito bom que, tendo esse trabalho de poder estudar, e era um professor cristão também, que ele estava apoiando a ideia que eu estava defendendo, então isso foi uma coisa muito boa que o Senhor também usou para me ajudar, e o vídeo que tem aqui no canal sobre por que não sou feminista foi fruto desse trabalho. Então, dupla bênção, que isso foi algo que me abençoou e que foi feito realmente para
eu estar ali lembrando das verdades que eu acreditava, que eu teria que defender aquilo e que a Bíblia é inegociável. Eu não tenho que fazer a Bíblia se adequar ao meu pensamento, mas eu tenho que fazer o meu pensamento se adequar à Bíblia. Então isso foi algo extremamente necessário para mim naquele momento. Então, aos poucos, essas coisas começaram a entrar na minha cabeça. Claro que se alguém me perguntasse, Rebeca, você concorda com isso? Eu ia dizer, claro que não. Mas acontece que aos poucos, porque eu não estava rebatendo com a verdade, aquelas mentiras começaram a enraizar no meu coração. E como eu falei, eu só fazia as minhas devocionais 3 vezes por semana e, naturalmente, eu tinha aulas 5 vezes por semana. E eu comecei a ficar extremamente ansiosa. Como eu falei antes, eu ia dormir, às vezes eu pensava que eu ia morrer no dia seguinte. E acontece que, como eu não estava com a minha mente cheia da palavra de Deus, quando vinha esses momentos de ansiedade, eu não sabia como rebater, eu não sabia o que fazer. E como eu não tinha as promessas de Deus enraizadas na minha mente, acabava que a situação só piorava e eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer nada, eu só ficava pensando naquele medo que eu estava sentindo naquele momento. Isso foi uma situação muito ruim e até teve um podcast que eu falei sobre isso, que foi na primeira temporada, que tem uns falando sobre a parte Ajuda-me na minha falta de fé, esse é o título, que eu contei um pouco sobre como que muitas vezes eu via muitas pessoas pegando as promessas de Deus e colocando fora de contexto, como se as promessas de Deus só cabessem para fins materiais, e por causa disso eu ia pro outro extremo, ou seja, eu pensava que as promessas de Deus eram algo que só valia naquele momento histórico e que hoje elas não valiam mais nada pra gente. Eu tinha esse pensamento que é extremamente errado. Então, quando eu via que tinha pessoas que levavam para um extremo que não estava certo, eu simplesmente levava para o outro em vez de ficar na linha reta, de que todas as promessas de Deus são para nós hoje e de que Deus fez elas para nós individualmente também. Então, como eu não tinha esse pensamento, no momento que vinha a ansiedade, eu não sabia aonde me agarrar e eu só ficava pior, eu ficava com medo e mais medo. E chegou um momento que eu já não tava aguentando mais, porque durante todo esse período eu estava calada, eu não tinha contado nada pra ninguém. E por causa dessa incredulidade no meu coração, de não ver Deus como um pai que me ama, que quer o meu bem, eu simplesmente comecei a ter essa ansiedade. Eu me interessei por um rapaz que não era crente. Eu tive um sentimento muito ruim em relação a uma amiga minha na época, que a gente não tinha se dado tão bem e que aí eu fiquei com um sentimento muito ruim em relação a ela. Então, todos esses sentimentos que estavam juntos porque eu não estava confiando nas promessas de Deus. Então, nesse momento, depois eu conversei com a minha mãe e ela buscou me aconselhar e depois o meu irmão voltou de férias e ele me mostrou um artigo que ele tinha feito mostrando, expondo, né, comparando algumas obras que eu tinha que estudar, pintura de arte, música, essas coisas, e comparando isso com a Bíblia. Então, no momento que eu enxerguei que todas aquelas obras artísticas que eu tinha que estudar, elas não estavam só ali por acaso, mas que elas tinham uma coisa que estava em comum em todas elas e que, naquele caso específico, era a filosofia existencialista de que a vida não faz sentido. Então, quando eu entendi isso, eu realmente vi, uau, se é assim para entrar na universidade, quem dirá na universidade em si? Mas uma coisa que foi interessante, que naquele mesmo ano meu irmão me deu de Natal o livro Lutando contra a Incredulidade, do John Piper. E eu lembro que eu peguei pra ler o primeiro capítulo e realmente foi diretamente pra mim. Eu queria muito, se o Senhor permitir um dia, simplesmente contar pro John Piper como que esse livro foi muito importante na minha vida, porque parecia que ele estava realmente falando comigo e ele falou coisas que eu simplesmente nunca tinha parado pra pensar. Então, como eu falei, eu tinha uma ideia muito errada sobre as promessas de Deus e que o John Piper me corrigiu em relação a isso. Que ele foi mostrar e ele diz assim o seguinte, que ele vai falar que todas as promessas de Deus são a graça futura, ou seja, uma graça que Deus tem reservado para o nosso futuro, simplesmente isso. E que ele diz assim: lutar contra a incredulidade e pela fé na graça futura significa que combatemos fogo com fogo. Nós lançamos as promessas de Deus contra as promessas do pecado. Nós nos agarramos a alguma grande promessa que Deus fez para o nosso futuro e dizemos a um pecado em particular: faça igual. Isso foi tão interessante porque eu nunca tinha parado para pensar nessa ideia de que se eu estou lutando contra algum pecado, existe um versículo que vai me ajudar a lutar contra isso. E aí, o primeiro capítulo sobre ansiedade. Foi exatamente o que eu precisava. E tem uma parte aqui que ele vai pegar sobre vários tipos de ansiedade e trazer versículos para ajudar a gente a rebater cada um deles. E tem uma parte aqui que ele fala exatamente sobre ansiedade em relação à sua morte. E isso daqui foi tão interessante porque foi exatamente o que eu precisava. E essa passagem que me ajudou muito foi a de Romanos 14, no versículo 7 e 8, que diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Então, essa foi a primeira promessa que eu pude me agarrar nesses momentos que eu tava com bastante ansiedade. E a questão é que foi um caminhar, eu fui aprendendo a confiar nas promessas de Deus. Não foi simplesmente eu li esse capítulo e no dia seguinte eu já não tava sentindo mais nada. Não era isso, mas que o John Piper, ele me ensinou a lutar contra essa ansiedade. Eu comecei a buscar versículos que poderiam me ajudar em relação a isso. E um evento que também foi muito importante pra mim foi que uma vez eu tava conversando com meu irmão e eu fiz uma brincadeira em relação àquelas caixinhas de promessas. E ele virou pra mim e ele falou assim: Rebeca, se você soubesse o valor das promessas de Deus, você nunca falaria uma piada dessas. E naquele momento eu fiquei meio que, não, eu sei sim, eu tentei desconcertar, mas a verdade é que eu não fazia ideia do valor das promessas de Deus e que o John Piper, ele realmente me ajudou a enxergar as promessas de Deus como o tesouro mais precioso que qualquer cristão tem. E que quando vem o pecado no nosso coração, existe para cada pecado um versículo que nos ajuda a combater isso, porque como a gente lê que Paulo escreveu aos Coríntios, que para toda tentação Deus nos dá um escape. Então, uma coisa que foi muito importante eu saber também, que Deus, ele me ama e que ele faz tudo pro meu bem. Então, Romanos 8:28 que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essas foram verdades que realmente, quando entraram no meu coração de verdade, hoje eu posso dizer que eu sei como lutar contra a ansiedade, porque o meu Senhor Jesus, ele está comigo em cada uma das lutas que eu passo. Ele me ajuda, ele me fortalece. Eu até já mostrei isso em outro vídeo que eu fiz mostrando sobre ideias para caderninhos, que é o meu caderninho de o que ler quando, que eu criei exatamente nessa época. Que aqui eu tava simplesmente aí assim, por exemplo, se eu estiver pensando num rapaz errado, um rapaz que eu não deveria estar interessada, ou se eu estiver com medo, ou se eu estiver não me sentindo amada por Deus, quando eu pecar, quando eu estiver com raiva, várias situações assim, de que eu já tinha os versículos anotados para cada situação que eu iria passar por. Então isso foi algo que me ajudou a saber ter as armas certas para lutar essa luta pela nossa fé, lutar essa luta contra a incredulidade. Então, esse livro do John Piper, eu recomendo ele muito porque ele foi muito importante na minha vida. Então, se você às vezes está passando por algo assim, eu realmente espero, se apegue às promessas de Deus, porque não tem nada mais precioso do que isso. E uma coisa que também mudou completamente a minha maneira de pensar foi saber que Deus faz tudo pro meu bem. Ele me ama porque Ele é meu Pai. Então saber que Deus usou aqueles momentos de profunda ansiedade para agora que eu pudesse ter um profundo amor por Jesus. Então essa foi uma bênção muito grande. Também até o estudo Ter e Segurar, que foi o primeiro estudo bíblico gratuito para fazer o download aqui do canal, ele foi inspirado justamente nessa situação e nesse livro Lutando contra a Incredulidade. Então se você não viu, clica aqui na descrição que vai ter o link para você fazer esse estudo também. Então, resumindo, essa foi a minha experiência como o Senhor Jesus me curou da ansiedade. Como que ele fez isso? Com as promessas de Deus. Então, sempre quando você estiver ansiosa, rebata com as promessas de Deus e seja apegada a essas promessas. Enche a sua mente de coisas boas. Então, uma coisa que também me ajudou muito, estar ouvindo músicas que realmente podem me ajudar. Porque até nos momentos que a gente tá mais ansiosa, as últimas coisas, as últimas informações que a gente colocou na nossa mente são as primeiras que a gente vai lembrar. Então, se a gente tá ouvindo músicas boas que podem nos ajudar, então quando a gente estiver nesses momentos de ansiedade, a gente vai lembrar delas. Mas se a gente só estiver ouvindo música ruim, música que tem a letra vazia, isso não vai ajudar a gente em nada. Mas quando a gente tem músicas profundas sobre a palavra de Deus, isso vai nos ajudar de uma forma tremenda. Então, bom, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, eu espero que tenha te ajudado para que você também possa estar lutando contra qualquer tipo de ansiedade, incredulidade, qualquer tipo de pecado, simplesmente rebatendo com a palavra de Deus. E eu te indico demais, leia esse livro, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Nossa pergunta do dia vai ser: qual versículo que realmente te ajuda em momentos de fraqueza? Seja qual for o tipo de fraqueza, qual que é o versículo que você geralmente busca? E como eu falei, o meu preferido é Romanos 8:28. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever, ativar o sininho pra gente se ver na semana que vem.